Mateus capítulo 26, versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe, um após o outro: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não ter nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu a seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Senhor, tem misericórdia de nós e fala, Senhor, aos nossos corações hoje. Fala profundamente, Senhor, a cada um de nós e nos instrui com a palavra, com aquilo que Tu desejas que toque o nosso coração. Que hoje, Senhor, o homem se cale e o Teu Espírito fale. Que hoje, Senhor, os nossos corações se abram para aquilo que Tu, Senhor, e somente Tu tens a dizer. Assim te oro em nome de Jesus. Amém. Jesus, em alguns momentos, apresenta suas angústias e suas dores. Logo após esse fato, essa reunião, ele sai para o Monte das Oliveiras e lá ele tem uma experiência tremenda, uma experiência extremamente dolorosa do ponto de vista emocional. Chegou a sangrar pelos poros, chegou a sofrer de uma maneira tão intensa, que as lágrimas que chorou ali, eram lágrimas de sangue. Vários médicos já explicaram que esse é um fenômeno possível, que quando as pessoas são vitimadas por tensões muito fortes, elas podem sim chegar ao ponto de chorar lágrimas de sangue, podem sim chegar ao ponto de suar sangue, de colocar sangue pelos poros. Mas Jesus, um pouco antes de chegar a esse extremo emocional, encontra-se com aqueles 12 com quem ele já vivia há 3 anos e junta-se para celebrar a Páscoa, junta-se para dividir o pão com aquelas pessoas, mesmo sabendo que dentre aqueles haveria um que iria traí-lo, havia outro que iria negá-lo veementemente,
E dos 10 que sobraram, apenas um teria coragem de chegar junto da cruz quando ele estivesse crucificado. Mesmo assim, Jesus sentou-se com aqueles homens. Sentou-se com os que fugiram da presença dele. Sentou-se com aqueles que no momento em que ele mais precisaria da amizade, do abraço, ele sabia que eles sairiam correndo de perto dele e se acovardariam. Aqueles homens não estavam preparados. Por mais que Jesus dissesse, é chegada a minha hora, é vinda a minha hora, eu vou para Jerusalém, lá vou terminar a minha vida, lá vou terminar a minha jornada. Por mais que ele dissesse isso, várias vezes no caminho que fez, na sua trilha que fez da Galileia até chegar a Jerusalém, ele falava sobre o que iria lhe acontecer, mas aqueles homens que conviveram com ele cerca de 3 anos, não estavam preparados para aquilo ali. Nesse momento da ceia, nesse momento que Mateus narra aqui, em que ele pede a seus discípulos que chegassem até a cidade, que procurassem um determinado homem e que lhe dissessem: o mestre diz, meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. E a Bíblia diz no versículo 19, os discípulos fizeram como Jesus havia instruído e prepararam a Páscoa, mas talvez eles não tivessem se dado conta do que estavam dizendo ali. O meu tempo está próximo. O meu tempo está próximo. Jesus sabia que estava fazendo a última caminhada de sua vida. Jesus sabia, e a gente vai ver isso nas palavras que ele profere durante a ceia, quando disse: eu não beberei mais do fruto desse vinho, antes que venha o dia em que cearei com vocês nos céus. Jesus tinha uma plena consciência da sua morte. Aqui, eu não consigo deixar de reportar ao texto de Isaías 53, que fala quem era Jesus e o que o aguardava. Era um homem de dores, nele não havia beleza alguma. Ele seria rejeitado por muitos. Ele seria rejeitado pelos seus. Mas, mesmo assim, ele se entregaria. E ele levaria sobre si as nossas dores, as nossas transgressões, as nossas iniquidades. Nesse momento, Jesus vê aproximando-se o dia em que essa profecia seria fatidicamente cumprida sobre o seu corpo. E nesse dia, Jesus decide cear com aquelas pessoas como se ele estivesse festejando alguma coisa. Um pouco antes desse momento, o Senhor Jesus foi capaz de tirar a parte de cima de suas vestes, ajoelhar-se, inclinar-se, pegar um balde de água e lavar os pés de cada um desses 12 homens que estavam com ele ali. Inclusive do seu traidor, inclusive daquele que o negaria, inclusive daqueles outros que fugiriam de perto dele. Jesus ajoelhou-se, lavou o pé de cada um, os pés de cada um, sabendo o que lhe aguardava. O que é que eu aprendo na ceia do Senhor? O que é que eu aprendo diante desses fatos? O que é que eu aprendo quando olho para a alma de Jesus?
tão expressa nesse texto? Em primeiro lugar, eu aprendo o exemplo de servidão do Senhor Jesus. Eu vejo nesse texto, e principalmente no que o antecede, lá em Isaías 53, em Mateus 25 e 26, eu vejo o Deus do universo tirando de si o poder de ser Deus e ajoelhando-se e pegando nos pés sujos, de homens pecadores, de homens maus. Eu vejo o Senhor do universo, aquele que estava presente na criação e que disse: faça-se a luz, e a luz se fez. Eu vejo aquele que disse: faça-se separação entre a água e a terra, e assim se fez. Eu vejo aquele que estava na criação e aquele por causa de quem tudo existe, dobrando-se humildemente e lavando os pés de miseráveis pecadores. Vejo esse homem que é Deus, que tem o universo em suas mãos, que poderia num estalar de dedos desistir de toda a criação e viver na plenitude da sua própria glória, debruçar-se numa mesa e dividir o pão com homens pecadores. Mas não com homens pecadores quaisquer, com homens que iriam lhe trair, lhe negar, lhe abandonar. Com homens que não foram sequer bons amigos. Ele lavou os pés deles. A servidão, a forma como Jesus se entrega como servo, a forma como Paulo descreve lá em Filipenses capítulo 2, como ele se esvazia de ser Deus e se entrega à sua plena humanidade, a forma como ele se fragiliza, a forma como ele se importa com as pessoas, a forma como ele se envolve com aquelas pessoas, aquilo sim deveria ser o grande exemplo da Páscoa. Aquele sim deve ser um dos grandes momentos que nós devemos lembrar na Páscoa. O Deus do universo. O Deus do universo lavando pés sujos de homens sujos. Infelizmente, esse não é um exemplo que se goste de lembrar. Infelizmente, esse não é um exemplo que se goste de praticar. Muitas pessoas, alguns filósofos, alguns teólogos, disseram que o lavar os pés e que a própria ceia do Senhor seria uma revelação da fraqueza do caráter de Cristo. Não entendiam que na realidade é a maior revelação de força do universo. Não entendiam que era na personalidade de quem não se importa em ser o dono do trono, mas em alguém que se importa em ser igual às pessoas, mesmo aquelas pessoas maisvis e decaídas. Meus queridos, quando eu olho para o que nos tornamos, e quando olho para o projeto de Deus para nós, com certeza eu não consigo imaginar o tamanho da decepção, entre aspas, que o Senhor teria tido se Ele pensasse igual a mim.
Mas o seu amor é tão grande que ele não se permite decepcionar com as pessoas. O seu amor é tão perfeito, tão profundo, que ele não se permite decepcionar com as pessoas. Pelo contrário, ele decide servi-las, ele decide investir nelas, ele decide conviver com elas, ele decide aproximar-se delas. Apesar de ter dado todas as oportunidades no passado e continuar dando essas oportunidades, o Senhor continua olhando para nós como se fôssemos justos. E quando eu olho para a humanidade e percebo como nós olhamos uns para os outros, às vezes eu tenho a impressão que nós que pensamos que somos os donos do trono, quando o Cristo encarnado, que era o verdadeiro dono do trono, que é o verdadeiro dono do trono, se inclinou para lavar os pés de homens sujos, nós, sujos homens, queremos ocupar um trono que não nos pertence, nos colocando acima uns dos outros, nos comparando uns com os outros, fazendo contas do que temos e do que os outros não têm, nos alegrando na pobreza dos outros, nos alegrando no erro dos outros, nos alegrando em condenar os outros, nos alegrando em falar mal dos outros, nos alegrando na arrogância de ocupar postos terrenos. É difícil olhar para essa situação e imaginar que o Deus encarnado esteve nesse mundo. Porque às vezes me parece que o único homem perfeito que passou sobre a terra não serve de exemplo para muitos daqueles que dizem segui-lo. Às vezes nos deparamos com pessoas dentro dos ministérios que agem com arrogância tamanha, como se não estivessem aqui para servir ao Deus vivo, mas para ser servido pelos medíocres mortais que o cercam. Algumas pessoas tentam dominar os seus empregados como se fossem, sei lá, talvez escravos de outro tempo. Maridos que tentam dominar as suas esposas como se elas fossem as Amélias da música de Adoniran Barbosa, né? É a Adoniran Barbosa, né, que canta Amélia? Não sei, acho que é. Trem das 11, né? Trem das 11 não, é Demônios da Garoa, olha que nome de grupo, Demônios da Garoa. E parece que as pessoas valorizam mais essa atitude do ter poder, do mandar nos outros, do que a atitude de abaixar-se e do lavar os pés. Pois eu vou dizer a vocês, a Páscoa de Cristo não faz sentido sem o lavar os pés. A Páscoa de Cristo não faz sentido para quem não se dobra, para quem não serve o outro. A Páscoa de Cristo não faz sentido para quem não coloca o seu coração a serviço do reino. Não faz sentido para quem não é capaz de descruzar os braços e deixar de ser arrogante. A paz de Cristo, a Páscoa de Cristo não faz o menor sentido para quem deseja sentar-se no trono que não lhe pertence. Cristo nos ensina a ser servos. Cristo nos ensina a ser iguais. Cristo nos ensina a ser pessoas como as outras. No último ensinamento prático de sua vida, ele senta-se numa mesa junto com pecadores, compartilha o pão, compartilha a sua graça, compartilha o seu amor. No último ensinamento prático de sua vida, Cristo
se torna tão igual a um de nós, que sofre como se fosse um de nós. Quer ter uma Páscoa linda, meu querido? Aprenda a ser servo. Aprenda a servir. Aprenda que a ressurreição que acontece no domingo, chamado domingo de Páscoa, só vale para quem tem um coração disposto a ser imitador daquele que ressuscitou para que nós vivêssemos. Fora disso, não faz muito sentido. Esse texto também me faz perceber que ao sentar com aqueles homens, ele sentou-se também com aquele que haveria de traí-lo. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12, e enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após o outro: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. Aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. Eita carapuça que devia cair. Nós nos damos conta, talvez, de quantas vezes nós fazemos o papel de Judas. De quantas vezes nós comemos no mesmo prato que Jesus e o traímos imediatamente. Não mais no sentido de entregá-lo à morte, porque ele já venceu a morte, mas no sentido de negar aquilo que ele fez por nós. No sentido de não valorizar a sua obra. Mas aqui tem uma coisa muito linda. Jesus não descobriu naquele momento que Judas iria traí-lo. Ele disse: aquele que comeu comigo no mesmo prato irá me trair. A segunda lição que eu aprendo aqui na ceia do Senhor é o amor prático que Jesus tinha pelos que se fizeram seus inimigos. Na ceia do Senhor, Jesus comeu com esses homens, mas comeu especialmente no mesmo prato com o traidor, com aquele que ele sabia que iria entregá-lo à morte. Aqui, Jesus excedeu qualquer ideia de perdão. Aqui Jesus excedeu qualquer ideia de reconciliação. Sabe por que ele excedeu? Porque ele não considerou ser indigno de comer no prato com ele aquele homem que o feriria de maneira tão profunda. Jesus não desprezou Judas por ser o seu traidor, não desprezou Pedro porque o negaria 3 vezes naquela mesma noite. Jesus não desprezou nenhum daqueles homens que correria e desapareceriam quando ele fosse crucificado, quando ele fosse preso. Não, Jesus não considerou nenhum deles inferior. Pelo contrário, Jesus esteve à mesa com eles. Jesus compartilhou a sua última noite com eles. Jesus teve o prazer de comer o pão e beber o vinho com aqueles homens. Jesus amou profundamente as pessoas que humanamente o decepcionariam. Talvez Paulo explique isso lá na carta aos Efésios, quando ele diz que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados e potestades do ar. Jesus não via naqueles homens o mal que eles fariam. Jesus olhava para aqueles homens
como pessoas a quem ele emprestava a sua dignidade, a quem ele entregava o seu amor, independente de qualquer coisa. Daqui a pouco nós vamos celebrar aqui a ceia do Senhor. E eu me pergunto, quantos de nós aqui vieram e entraram aqui hoje, num ambiente de celebração, com o coração cheio de mágoas, e talvez até indisposto a perdoar aqueles que porventura lhe tenham ofendido? Quantos de nós, quantas vezes nós já dissemos, não é nem quantos de nós, mas é quantas vezes cada um de nós já disse: eu perdoo fulano, mas eu só não quero sentar perto dele. Eu só não quero ele por perto, mas ele está perdoado. Que tipo de perdão é esse? Jesus extrapolou. Jesus foi além. Ele não se ofendeu com o pecado daquele homem que comeu no mesmo prato que ele. Ele foi além. Ele não considerou indigno de estar com ele o seu grande traidor. Ele ultrapassou os limites do perdão. Ele não precisou perdoar Judas. Ele simplesmente não se ofendeu com Judas. Ele comeu no mesmo prato. Ele partilhou da mesma ceia. Ele conviveu com ele até o último minuto. Porque Jesus amou intencionalmente aqueles que se fizeram seus inimigos. Talvez a Páscoa seja uma boa época para pensarmos sobre questões desse tipo. Talvez a Páscoa seja uma boa época para reconciliar casamentos destruídos. Talvez a Páscoa seja uma boa época para pedir perdão àqueles que por alguma razão se ofenderam conosco. Talvez esse momento possa significar algo mais do que um feriadão maravilhoso que vai começar na sexta e terminar somente na segunda. Talvez nós possamos dar algum sentido a esse feriado, quando tomarmos o pão e o vinho, quando olharmos para as pessoas que nos cercam, mas sobretudo quando olharmos para dentro de nós e nos enxergarmos nessa ceia, quem somos nós? Será que estamos comendo no mesmo prato com Jesus? Quem somos nós nessa ceia? Jesus amou os seus inimigos. Amou os que se fizeram seus inimigos. Nessa ceia, aprendemos também aquilo que ele nos ensina lá a partir do versículo 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomem e comam, este é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos seus discípulos dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. Aqui Jesus mostra que ele quer ser lembrado. Jesus era o servo, Jesus era o homem, não é o servo, é o homem que perdoa pecados, que extrapola os limites do perdão do pecado. Jesus é o homem que ama os que se fazem inimigo dele. Jesus é o homem, o Deus que se inclina diante dos pecadores, que serve de exemplo, que está presente, mas ele quis deixar um marco, quis deixar uma lembrança, ele quis trazer a representação daquilo que ele faria.
quando disse: bebam deste cálice, pois ele é o meu sangue que será derramado em favor de muitos. Comam deste pão, porque ele é o meu corpo, que será entregue em favor de vocês. Ele tinha a missão bem clara na sua mente. Ele veio aqui para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ali estava se concretizando o momento. E ali era necessário criar os símbolos, não por uma atitude religiosa mesquinha de quem vem buscar graça, mas por uma atitude espiritual de quem vem aqui lembrar e celebrar o Cristo vivo, o Cristo que não está preso a nenhuma cruz, o Cristo que não está enterrado em lugar nenhum, mas o Cristo que levantou-se, aquele que os anjos celebraram e disseram assim àquelas duas mulheres quando entraram no seu túmulo: não está aqui, mulheres, ressuscitou, o Senhor ressuscitou. Esse Cristo quer ser lembrado, não apenas no dia da Páscoa, não apenas nos dias de ceia, no último domingo de cada mês, não em cada Eucaristia da Igreja Católica a cada domingo, não em cada momento desses, mas esse Cristo quer ser lembrado em todos os momentos, quer ser lembrado como exemplo de vida, quer ser lembrado como um homem que não se importa em servir aos seus inferiores, porque ele os ama e os considera dignos. Ele quer ser lembrado como um homem que não tinha inimigos, embora muitos se tenham feito seus inimigos. Ele quer ser lembrado como um Senhor, mas não um Senhor que veio para condenar, mas um Senhor que veio para salvar, um Senhor que veio para mudar, para dar esperança. Ele quer ser lembrado, não pelo seu poder de enviar os pecadores para o inferno, mas pelo seu amor e sua capacidade de enviar pecadores para o único lugar onde eles não merecem estar, o céu dos céus. É assim que Cristo quer ser lembrado. Por isso ele disse: bebam deste vinho, pois ele é o sangue, o meu sangue que será derramado em favor de muitos. Comam deste pão, porque ele é o meu corpo que será dado por vocês. Lembrem-se de mim, lembrem-se do que eu fiz, lembrem-se de que aquela cruz valeu a sua eternidade. Lembrem-se de quem fui eu como homem, lembrem-se de quem sou eu como Deus. Lembrem-se dos meus ensinos, lembrem-se do que eu fiz e estou fazendo por vocês. É assim que Cristo quer ser lembrado. A ceia do Senhor é talvez não, é o maior memorial que Ele deixou instituído. A mais bela de todas as ordenanças, aquela que se repete com determinada frequência, para que em cada momento nós possamos lembrar de quem Ele era como homem, de quem Ele é como Deus e de quem nós somos quando nos dizemos seus filhos. Mas aí, as suas últimas palavras nesse momento, as suas últimas palavras nessa ceia, são palavras extremamente animadoras. Quando ele termina de falar sobre beber o vinho, sobre comer o pão, ele diz assim: eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Glória a Deus por isso.
Sabe de uma coisa? Leonardo da Vinci, um dos mais célebres pintores, cometeu um dos maiores erros teológicos e históricos da humanidade. Ele pintou um quadro e deu a esse quadro o nome de A Última Ceia. Ele estava extremamente enganado. Aquela não era a última ceia. Aquela não era a última ceia. Porque aquele homem que se sentou com aqueles 12 naquele dia, sentará conosco no reino do seu Pai. A ceia que celebramos não é a última, é apenas um prenúncio da linda ceia que está por vir. O Deus que se fez homem e que dobrou os seus joelhos, que lavou os pés sujos de homens sujos. O Deus que se fez homem e não se ofendeu com o pecado daqueles que se fizeram seus inimigos. O Deus que quer ser lembrado pelo que fez aqui na terra por nossas vidas. Ele mesmo anuncia: não, esta não é a minha última ceia, mas eu lhes digo, eu não tomarei mais do fruto desta videira, antes que vocês estejam comigo na glória eterna, no reino do meu Pai. Porque o sentido da ceia iria ser completamente revelado alguns dias depois, quando, morto e sepultado, Jesus sobe aos céus, vence a morte e nos dá o caminho para a vida eterna. O sentido da ceia se dá quando ele crucificado faz com que o véu que separava o Santíssimo Lugar seja rasgado de cima a baixo. E diz agora, o Santo dos Santos é o que está dentro de você, porque a partir de agora o meu Espírito fará habitação em todo aquele que crer. O sentido da ceia do Senhor só está completo, só está aperfeiçoado, quando compreendemos a necessidade de viver como ele vivia, quando temos a ousadia de entender que vale a pena viver e morrer por ele. Porque lá em João 16:33 ele diz assim: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu o mundo por nós e pagou todo o preço necessário para isso. Não deixou nem um tantinho assim para nós pagarmos. Levou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões. Ele levou sobre si. Já cantava o profeta Isaías.